Bom dia, eu sou Mazé Faena, diretora da ANAB em Fortaleza, e eu estou aqui com o nosso colega aposentado, João Nogueira, que vai fazer uma entrevista por 70 Mais. João Nogueira, a gente quer conhecer a sua trajetória, a sua história, porque a gente sabe que você é muito respeitado pelos colegas e muito admirado pelos clientes. Então, nós queremos saber um pouco da sua vida, das suas emoções, até porque nós sabemos que você não foi apenas a dedicação ao Banco do Brasil, mas você também tem uma parte bem sensível, que gosta de poesia, e nós vamos, então, fazer, com todo respeito, uma entrevista com você. Inicialmente, eu quero cumprimentar a Mazé e agradecer pelo convite, que me deixou muito honrado em ter essa oportunidade aí de, através desse projeto da ANAB, né, dos 70 Mais, abrir essa janela através da qual eu já cumprimento todos os colegas e ex-colegas, né, de banco com quem convivemos ao longo de 34 anos. Que legal, João. João, eu queria saber como foi que começou a sua carreira no banco. Bem, eu nunca tive o mínimo pensamento em ser bancário. Eu, por ser filho de uma família de 8 filhos, eu ser o primogênito, a minha preocupação consistia mais em procurar encontrar um emprego e cuidar da minha vida, entendeu? Saindo da tutela lá dos meus pais. E optei em fazer um curso que não tem nada com banco, que é um curso de técnico agrícola, né? Fiz primeiro o mestrado agrícola lá na Pacatuba, depois fui fazer o técnico em Crato, Colégio Agrícola do Crato. E, em determinado período, quando eu já estava no segundo ano do curso de técnico agrícola, um período de férias lá da minha cidade, o meu pai chegou com um papel e disse: olha, eu paguei a inscrição, vai ter um concurso para o Banco do Brasil e eu queria que você se preparasse. A bola agora é com você, procure fazer esse gol. A minha parte eu já fiz. Legal. E aí abriu uma expectativa enorme, porque eu disse: eu não posso perder essa oportunidade. Eu tinha, na época, 19 anos incompletos. E me dediquei, foi aquele concurso de 1973, que coincidentemente no Dia das Mães. Isso, eu lembro. E eu me dediquei durante esse período, não teve carnaval, não teve Semana Santa, foi uma dedicação integral. E graças ao meu bom Deus e graças aos meus esforços, eu consegui, né, lograr êxito e assumir na agência do Banco do Brasil, na minha terra natal, que era Iguatu. E você se lembra assim, do seu primeiro dia de trabalho? Lembro. Foi no dia 18 de julho de 1974. Eu estava em casa, 8 horas da manhã, quando chega o menor aprendiz, trazendo uma correspondência do banco, que era a convocação para que eu assumisse. E na mesma manhã eu me dirigi à agência e fui atendido pelo subgerente na época, que se chamava Lorival. E o senhor Lorival me comunicou que se eu já estava apto para assumir. E eu, com aquela timidez, então vamos deixar para segunda-feira, porque hoje é quinta. Meu amigo, segunda-feira você já vai estar com 4 dias de bancário. Então, tome logo posse hoje. Eu disse: mas eu não vejo, eu vim com a roupa. Disse: não tem problema, você fica aqui, amanhã você vem com a indumentária recomendada. E o fato é que eu assumi nessa data, né, em 18 de julho de 1974. Eu queria ter tido um Lorival na minha vida, porque quando eu fui assumir em Russas, eu fui com a camisa do Flamengo e o homem mandou eu voltar. E eu não morava em Russas, morava em Limoeiro, aí eu perdi o dia todinho. Só que resta um Lorival na minha vida, viu? Parabéns pelo seu Lorival. Complementando, você falou aí da camisa do Flamengo, e aconteceu um fato pitoresco comigo. Meu pai, como você sabe, a exemplo do seu pai, era alfaiate. E meu pai me deu umas camisas longas, manga compridas, mangas longas. E eu passando antes de assumir pelo banco, eu vi que a turma trabalhava com camisas manga curta também, era uma opção, não tinha problema, cidade muito quente. E quando eu cheguei em casa, digo: mãe, corta essas mangas aí, que eu não vou usar essas camisas manga comprida, não.
E eu fui, e a camisa ficou parecendo uma bata, né? E por conta disso eu ganhei meu primeiro apelido no banco, foi de Padreco. Legal. Qual é a diferença, assim, porque você trabalhou no interior, trabalhou em Fortaleza, qual é a diferença entre trabalhar no interior e trabalhar na capital? A diferença é enorme, né, em termos... Fortaleza hoje, pelo fato de ter havido esse êxodo, né, de muita gente do interior hoje estar em Fortaleza, hoje já se percebe um certo equilíbrio. Mas antigamente, nós do interior éramos discriminados pelas pessoas da capital. Até a maneira de falar, o sotaque, entendeu? E havia essa discriminação aí, entre aspas. Mas não era também nada assim, entendeu? Que chegasse ao ponto de existir raiva, tudo era mais uma questão de brincadeira mesmo, de tirar onda, aquele negócio. Então, o fato é o seguinte: no interior, as pessoas eram mais próximas, né? Os contatos eram mais a miúde, diferentemente da capital, que o estilo de vida é outro totalmente diferente. Então, essa diferença, ela é gritante, ela é bem acentuada. Eu concordo totalmente com você, João, porque eu sempre digo, no interior, a gente era chamado para batizar, para padrinhar. Eu, por exemplo, sou madrinha de casamento do seu filho, né? Quer dizer, Sim. A gente tinha esse relacionamento de convidar, os clientes convidavam a gente, os colegas convidavam a gente, havia mais entrosamento. Inclusive, mas olha, tem certa vez aqui em Fortaleza, eu de férias, passando férias aqui em Fortaleza, eu não sei se você lembra do Academia Bar, que era um bar que tinha na volta da Jurema. Ficava ali na beira-mar, né, na volta. Ou era Academia Bar ou Bar Academia, era um desses nomes. E o ambiente totalmente acadêmico, pelo próprio nome e pelo fato dos administradores serem médicos, né? No caso era o doutor Zé Carlos Albuquerque, né? Exatamente, era um dos proprietários. E eu, uma noite, né, eu lá achando que estava no interior, fui recitar uma poesia de Zé da Luz chamada A Flor do Puxinanã, que é uma poesia muito conhecida, onde ele diz que 3 mulheres ou 3 irmãs, 3 cachorras da molesta, eu vi num dia de festa no lugar Puxinanã. A mais velha, a mais robusta, era mesmo a tentação, mimosa flor do sertão, cujo nome era Augusta. A segunda, a Guilhermina, tinha um zóio da maldição, matava qualquer cristão zóiar dessa menina. A terceira era Maroca, com um corpo muito mal feito, mas porém tinha nos peitos os cuscuz de mandioca. E a conclusão da poesia diz o seguinte: diz, escolhendo a minha cruz para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da mulher dos 2 cuscuz. Olha, mas isso foi a maior vaia que eu recebi na minha vida. Porque lá no sertão, no interior, o pessoal gritava e tal, né? Mas como eu não sou ficado por baixo, né? Eu digo, vocês querem o quê? Elevar o nível? Vocês consideram que é elevar o nível? Então escute essa. Aí declamei a ideia de Augusto dos Anjos. Eu disse, de onde ela vem, de que matéria bruta, vem esta luz que sob as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta. Vem da psicogenética e alta luta, de um feixe de moléculas nervosas que em desintegração maravilhosas delibera e depois quer executa. Vem do encéfalo absconche que as constringe, chega em seguida às cordas da nariz fraca, tênue, física e raquítica, quebra as cordas centrípticas que amarra e, de repente, quase morta, esbarra no mulango da língua paralítica. Aí foi um aplauso enorme. Eles não entenderam nada, entendeu? Mas me aplaudiram. João, eu queria saber, assim, nesses locais que você, dessas cidades, locais que você trabalhou, se você lembra de uma coisa bem marcante que você possa nos contar. Tem muitas histórias, né? Histórias com H, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei em Palmirim, que era uma cidade, era pequena, hoje é pequena, ainda era uma cidade pequena na época, e sem ter muita estrutura, né?
a sintonizar a televisão tinha que ser uma pessoa gritando e o outro mexendo lá o ferro, passando bombril na antena, né? Servia-se água através de carroça. E chegou um colega aqui de Fortaleza, professor de cursinho aqui em Fortaleza, que era até do senador Pompeu, e quando ele foi tomar posse lá em Palmeiras, ele procurou o único hotel que tinha na cidade, que era o hotel do seu Castro Alves. E quando chegou, ele olhou todos os quartos e percebeu que não tinha ar-condicionado. Então ele disse, não vou querer não. Muito obrigado aí, eu vou procurar outro hotel. E o Castro Alves, né, um homem sisudo, mas ficou da dele, ficou calado. E ele andou na cidade, não encontrou, depois ele volta. Ele disse, pronto, seu Castro, eu vim porque eu resolvi ocupar um aqui dos seus aposentos. Disse, meu filho, agora não dá certo não, porque eu contratei o rapaz para estar ar-condicionado, ele só vem daqui a 15 dias. Então tinha essas histórias aí, né? Outro fato pitoresco, né? Um colega lá do Banco do Horóscopo, o nome de Mulato, que as primeiras letras é M-U-L, né? Onde um cliente entra na agência aborrecido, gritando, procurando pelo Mulato, eu digo, mas diga aí o que foi que se eu posso resolver. Ele disse, não, é porque eu estou com o meu extrato aqui, e no extrato aqui tem M-U-L. E eu fui perguntar lá ao comerciante, ele disse que isso é mulato, que está tirando dinheiro da minha. Aí depois, para me explicar para esse homem que ali era o nome multa, né? De forma reduzida, foi uma dificuldade enorme, né? Até que eu tive que provar a origem do débito. Sempre que eu trabalhei com você, quando chegava sexta-feira, você ia com a calça branca, um sapato branco, parecia um passista, um sambista do Rio de Janeiro, da Lapa. E saía para tomar uma vinha com clientes, com funcionários. Então, esse seu jeito de ser, lhe ajudou no relacionamento com os clientes? Não, olha, eu confesso que nunca eu optei por uma roupa. Digamos, para chegar, eu vou hoje para o banco com essa roupa aqui. Você sabe muito bem, conhece minha esposa, né? E era quem fazia todo esse trabalho, era quem cuidava disso aí. E segundo ela, entendeu? Ali era uma promessa que ela tinha feito. Ela é muito religiosa, né? Então não tinha jeito. Na sexta-feira ela já deixava o sapato branco, a calça branca, né? E ela, obviamente, não dizia isso para mim, veio dizer já bem depois, né? Mas eu também gostava de usar, né? Mas gostava mais quando, por meu nome ser João Nogueira, quando me chamavam de sambista. Mas tinha uns que não perderam a oportunidade de comparar-me com o pai de santo. Olha, segundo a galera, essa roupa já era Marca registrada, o indicativo de que ia ter resenha. João, teve algum colega que lhe inspirou nessa sua carreira? Alguém que fez você dizer, eu quero chegar mais? Eu devo muito, entendeu? Eu encontrei colegas excepcionais, pessoas brilhantes, tanto que contribuíram para que eu crescesse, né, dentro da empresa, como também me foi um exemplo de vida, né? Eu não posso esquecer aqui o nome do... Eu vou citar alguns e ser até injusto, porque não tem condições de citar todos, mas o Genésio Monteiro da Silva, que foi nosso inspetor, uma das pessoas que me aconselhou muito, né? O próprio Elmo Moreno, o próprio Zé Romão, que foi o colega, entendeu? Que me indicou para a primeira supervisão em Palmeirim, né? E depois eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele no INCOR. Então, depois o Ivan Monte Claudino, que foi gerente lá em Messejana, o Ivan me fez, eu tinha aquele problema de saúde, que você sabe, e eu precisava vir para Fortaleza, e quando eu fui nomeado, que eu cheguei aqui em Fortaleza para comparecer à agência, eu tive a notícia que a comissão que eu ia ocupar tinha sido extraída, que eu ia para o lugar do Zé Carlos, em Messejana, na época. E aquilo ali, rapaz, eu digo, agora eu tenho que ficar de 6 em 6 meses indo ao médico e ter que voltar para Patos, que na época eu morava na Paraíba. E eu fui lá conversar com o Ivan Monte Claudino. Quando eu contei o problema, era 3 horas da tarde, o Ivan disse, você já vai assumir hoje. Por que eu não assumo amanhã? Porque se chegar o malote de manhã com a extinção da comissão, você já não pode assumir. Então, isso aí é uma dádiva que eu jamais esquecerei.
também não posso esquecer de você, Mazé. Você foi uma pessoa que contribuiu muito, principalmente naquele convite que você me fez para participar do MBA de Finanças, né? Que nós fizemos naquela época. Então, foram muitos os colegas que se tornaram inesquecíveis. Por que é que você tem saudade do banco? Uma coisa que você tem saudade, que lhe marcou muito? Olha, de 10 agências onde eu trabalhei, Mazé, poucas vezes eu as visitei depois que eu saí, entendeu? Então eu não tenho muita lembrança assim das praças, das avenidas, dos edifícios. Isso aí não me deixa muita lembrança, não. O que me deixa lembrança, isso aí sempre fica marcado, são das pessoas. Principalmente daquelas, entendeu, que nos abraçaram. É isso que eu esperava ouvir de você mesmo. E esse seu gosto pela poesia, de onde é que surgiu? Foi ela? Papai. Foi da sua Vicente família? Alves de Souza, vulgo Vareta. Papai foi meu grande inspirador. Por quê? Porque papai era um homem extrovertido, né? Semi-analfabeto, mas extrovertido, de uma inteligência ímpar, entendeu? E que ele admirava. Então, tanto ele produzia, fazia poesias, né? De aquela maneira escorreita e tímida de levar a vida, mas ele foi o grande inspirador, né? Nele que eu me inspirei, foi nele que eu comecei a ouvir dele as primeiras músicas, né? Ele cantava, tinha uma voz muito agradável, ao contrário de mamãe, que era uma pessoa admirável, mas era uma pessoa tímida, né? Mamãe era muito recatada, papai não. Papai era extrovertido, e a ele eu devo muito. Depois, quando eu trabalhei em Patos, na Paraíba, ali foi um celeiro, né? Porque a Paraíba é um celeiro principalmente da poesia nordestina, né? E foi lá que eu conheci o Amazã, né? Numa apresentação. Assim, exatamente, um autor que você gosta, pronto. Que define assim, a poesia. O Amazã, ele declamando uma poesia lá intitulada A Aparência do Papo com o saco, a aparência do saco do homem com o papo do galo, lá no clube, tênis clube, lá, Patos Tênis Clube. Aquilo ali, rapaz, foi uma coisa que eu digo, eu vou decorar essa poesia aí. E eu decorei. E que tal você passar aqui para nós agora? Eu já um cabrão taludo, e dera meio bunda mola, já em pé de barba e tudo, mais frouxo que só um fole, tinha medo de mulher que parecia um mané, parece nem ser verdade, e já ficando careca, eu não usava cueca, nem quando ia para a cidade. Só depois que comecei a namorar com Benedita, fui na cidade e comprei uns 15 metros de chita e mandei a velha loura desmanchar tudo em cirula. Não por modo de arrancar toco. É que às vezes o namorado precisa sair armado e a cueca esconde um pouco. E fui no domingo cedinho para a casa da namorada e no meio do caminho precisei fazer parada para passar um telegrama, corri para trás de umas ramas lá dentro do matagal e para a cueca não sujar, eu tive então que tirar e pendurá-la num pau. E o serviço terminado, novamente eu me vesti. Por não ser acostumado da cueca, me esqueci, montei no jegue apressado, quando de pano rasgado o barulho, eu escutei e pensei, ó, cueca falsa. Mas desde que foi a calça, descosturou palmo e meio. Deu para entender que, né, no início, ele foi visitar o primeiro encontro da namorada, né, e havia aquela expectativa enorme, e por conta de todo esse descuido, ele terminou chegando naquela situação, na casa da namorada, certo? Com as calças rasgadas. Aí lá, quando ele chegou, aconteceu o seguinte episódio. Trouxeram por desaforo um tamborete enjoado desses do assento de couro e o bicho estava furado. E só deu tempo eu me sentar, possuído, passar no buraco do danado. Fiquei de perna cruzada, sem estar sabendo de nada, e o saco lá pendurado. E nesse dito tamborete, a velha tinha tratado um galo que de porrete o velho tinha matado. E quando a velha deu fé, disse para a filha, mulher, nós tratamos na carreira, valei-me, meu São Gonçalo, lá está o papo do galo pendurado na cadeira. Vá conversar com o rapaz, para ele modo se interter, que eu vou aqui por detrás ver o que posso fazer. Nisso chegou Benedita com as histórias bonitas, uma prosa, uns arrudei. Foi quando eu senti, patrão, lá embaixo eu ri pro chão, que fui na lua e voltei. A velha ficou puxando com a força da molesta.
Benedita tapeando e eu só franzindo a testa. Comecei logo a suar, deu vontade de gritar e de chorar, deu veneta. Benedita tapeando, conversando e me espiando e eu só fazendo careta. E de Saveira resmungando. No papo não tem nadinha. Eu aqui só estou notando os 2 ovos de galinha, um galo comendo ovo, vou ter que mostrar pro povo, e bateu de mão a peixeira, foi quando eu dei um pinote, pulei por riba de um pote e disparei na carreira. Tá beba, velha da gota, escapei dessa fedendo, botei o pé na estrada e saí comigo dizendo que enquanto vida eu tiver do diabo dessa mulher, eu não esqueço nunca mais, e para sentar em cadeira, mesmo a calça toda inteira, ainda passa a mão atrás. Eu terminei minha missão. Gente, isso aqui é Fortaleza, é Oceano, é Benir. Olha, a proposta era ser café com história, mas aqui ou é cachaça ou é caipirinha, com muita história, com muita alegria, com praia, com palmeiras, com muita animação. Esse é o nosso Ceará, esse aqui são os nossos aposentados 70 mais. Um grande abraço. Pessoal, hoje é o aniversário do João Nogueira, nosso colega 70 mais, que foi o entrevistado da ANAB, e a gente vai cantar os parabéns para ele. Vamos lá, vamos lá. Parabéns pra